Intermissivista. Toda consciência intermissivista, seja ressomada ou não, está envolvida com a interassistencialidade da reurbanologia, citando o professor Valdo Vieira no léxico de Ortopensatas. Por isso, entender como funciona a dinâmica da Reurbex é extremamente útil e oportuno. Com o objetivo de promover a vivência prática que propicie vislumbres do seu potencial pessoal na atuação junto aos processos da reurbanização extrafísica, o curso Projeciologia e Reurbex foi idealizado. Ele é um curso de longo curso, de abril a novembro, encontro após encontro. Nós convidamos a reflexão conjunta de diferentes aspectos da Reubex com a finalidade de aprofundar nossa conexão com os amparadores especialistas em reurbanização. Eu sou Gabriel Araújo e estamos ao vivo pelo Zoom e no canal do YouTube do IPC. Você, internauta, pode enviar as suas perguntas e comentários pelo chat. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com os seus colegas. Para os participantes do Zoom, nós contamos com a tradução simultânea em inglês e espanhol. E isso só é possível devido à cooperação com a Isaac e seus voluntários. Nós, inclusive, agradecemos a todos os envolvidos por essa possibilidade. O nosso tema de hoje é posturas intraconscienciais favoráveis a Hellbacks. E aí, internauta que está acompanhando a gente, você já refletiu sobre quais posturas intraconscienciais você tem que são favoráveis a Hellbacks? Para aprofundarmos o entendimento de como as equipes extrafísicas reurbanizadoras funcionam, nós gostaríamos de convidar o pesquisador experientíssimo, super veterano, Djalma Fonseca, para essa live de hoje aqui conosco. Gente, o professor Djalma é empresário de TI, voluntário, docente e tenepsista desde 1989, ou seja, é muita experiência para a gente aqui hoje. Ele é conscienciômetra, né, docente lá na Conscius desde 2010, voluntário da Conscius e foi voluntário da Unicim na última gestão aí do nosso secretariado. Professor Djalma, seja muito bem-vindo aí com a gente. A gente está muito feliz de recebê-lo. Prazer é meu, pô. É esse negócio que eu sou velho mesmo, rapaz. Tá certo, tá Isso faz certo. parte, isso ajuda na experiência. A velhice é uma bênção nesse sentido, né? A gente aumenta aí a bagagem de experiência. Mas é um prazer, uma honra estar aqui, né? A gente que começou essas coisas todas juntas, às vezes ver esse nível de profissionalismo e de profundidade que a gente pode atingir num curso de Heurbecks e que mobiliza tantas consciências no nosso planeta. Tá certo? Isso é um presente. Mais do que um convite, para mim, isso é um presente. Nossa, a gente fica muito feliz também com a sua visita aqui, com a sua contribuição num tema que é dos mais importantes, né? Que a gente olha para dentro, para nosso processo de posturas, né, intraconscienciais, a gente ir lá no nosso âmago da nossa consciência. Mas, felizmente, né, não estamos sozinhos na sala. Temos aí também uma super personalidade aqui para o IPC, principalmente, o professor Félix. Então, eu gostaria de convidar o professor Félix Wong para se juntar a nós, tá? Ele é mestre em sistemas de telecomunicações, voluntário e pesquisador de Conscienciologia há 21 anos, EPICOM e coautor dos livros TENEPS, Assistência Interdimensional Lúcida, Conscienciologia Notícia, Epicentrismo Consciencial e Relatos do Pacificário. São várias obras aí. E seja muito bem-vindo, professor Félix. Estamos também muito felizes com a sua participação. Então, antes de tudo, boa noite a todos, assim, e é uma honra, né, sempre estar junto à minha casa, né, que é o IPC, e ver como é que nós estamos tocando muito bem esse processo. A gente teve dar um salto de profissionalismo na pandemia, né? Então é muito bom ver hoje em dia o IPC tocando ainda dessa forma. E é sempre fico muito feliz de participar. Que a gente puder contribuir, vamos lá, vamos em frente.
Excelente, a gente que fica muito feliz, a honra é toda nossa, sempre muito bom contar com a sua presença, professor. Gente, eu vou pegar aqui minhas colinhas, ó. A gente tem a primeira pergunta para aquecer o debate, tá? E já vou deixar vocês com essa pergunta aqui para a gente entrar na temática, né? Então, eu estava pensando aqui, refletindo sobre esse assunto, e eu vi ali a questão da pensenidade, que a gente colocou como um assunto importante relacionado a essas posturas intraconscienciais. Então, o que eu trago para vocês é o seguinte: o que é a pensenidade e qual a diferença da pensenidade para materpensenidade? E o que que esses dois conceitos têm, qual que é a relação deles com o tema, com esse nosso tema de hoje aqui? Então, eu deixo com vocês agora aí. Cara, esse negócio de pensenidade é muito interessante. Quando falo em pensene, eu lembro do dia que o professor Valdo criou esse neologismo. Eu acho que o pensene, a ideia do pensene, é importante as pessoas entenderem, que ela traduz muito a nossa manifestação como consciências, entende? Porque a gente pensa que a gente é o cérebro da gente, mas a gente é mais do que o cérebro. Justamente a gente tem quatro veículos, né, de manifestação. E a gente, quando qualquer manifestação da gente, ela é holossomática. E a unidade mínima de manifestação é isso: é um pensamento mobiliza um sentimento ou uma emoção. E isso tudo transforma a energia da gente. Então, o tempo todo que a gente está pensando, que a gente está se manifestando como consciência, a gente está gerando pensêmio. Então, uma das coisas importantes da gente entender a manifestação, o rastro de consciência, é a gente estudar a nossa pensenidade. A pensenidade é isso, é a predominância dos meus pensênios. O que predomina na minha esfera de energia, na minha área de manifestação? O que, vamos dizer assim, aparece mais, é mais comum? Você já pararam para pensar como que a gente pensa? Quando você começa a pensar sobre o que você pensa, isso é como se a gente olhasse para dentro, né? E olhar para dentro é que vem esse prefixo meta. Meta é sair de si para olhar como se você olhasse de fora. Então, você fazer a análise dos seus pensênios é o que a gente chama de metapensenidade. Você falou materpensenidade, que também é muito importante, mas para poder entender a materpensenidade, eu preciso da metapensenidade, ou seja, eu preciso estudar os meus pensênios para poder, vamos dizer assim, avaliar. E aí, você comentando quais são as melhores posturas da Heurex, eu preciso entender como é que eu penso. Uma vez, o professor Valdo contou uma história de um casal que brigou no aeroporto, não sei se vocês lembram disso. Ele conta que o casal brigou no aeroporto, chegou lá com o Valdo, depois eles estavam refletindo, falou assim: Valdo, nós vamos ter que voltar lá no aeroporto. Falou, por quê? Nós deixamos um rastro energético da nossa briga, entendeu? Esse rastro energético a gente precisa limpar ele. Essa postura de voltar para limpar o rastro que você deixou é uma postura de reurbanização. Então, a Reurbex é isso, na verdade, é uma limpeza dos umbrais, limpeza das áreas aonde nós, como consciências, coletivamente, planetariamente, deixamos rastros. Entende? Isso é que é a base da Reurbex. Então, a intraconsciencialidade passa a ter um papel extremamente importante no rastro que eu deixo. Quer dizer, se eu tenho uma pensenidade mais tranquila, a tendência do rastro meu vai ser mais tranquilo. E aí vem o segundo elemento, que é a holopensenidade. Quer dizer, o meu holopensene domina, vamos dizer assim, puxado pelo materpensene, que é o que ele falou agora. Então, são uma série de derivações da pensenidade. O holopensene é esse todo. E o materpensene é o principal. É o cara que puxa, é a mãe de todos os filhotes da gente. A mãe dos filhotes dos nossos
vamos dizer assim, das nossas virtudes. É o Mater Pensei. Mas a coisa mais importante é isso. O que você acha? Velho, você lembra Não, dessas coisas que claro, o Valdo excelente falava desse introdução, negócio? excelente introdução. Na verdade, pegando aí o tema da Helbex, né? Na verdade, o que o professor Djalma falou foi processo de autopesquisa. Antes de mais nada, você tem que se pesquisar, entender como é que você funciona. Mas, assim, por experiência própria, eu acho assim que a gente, a gente só começa realmente a entrar na Helbex na medida que você é puxado nesse sentido, né? Então, fazer assistência, você tem um foco maior de fazer. É aí que as coisas começam a acontecer. Então, você tem que bancar desassédio, você tem que entender como é que funciona a multidimensionalidade e assim vai, né? E assim, eu acho que todo esse complexo de ICs que foi proposto pelo professor Waldo, que estão funcionando a pleno vapor, é justamente para a gente aprender isso, né? Então, a gente entra, entra sem saber o que que é, começa a fazer as perguntas, o que que é Pensene e tal. Depois alguém nos convida para ser professor e a gente começa a entender um pouquinho mais, aí vai itinerar, sente amparo, sente assédio. Então, tudo isso é para formar, é para nosso benefício, é para nossa formação do que o professor Waldo teorizava para a gente, uma coisa chamada era consciencial. Na verdade, é as duas dimensões se aproximarem, né? Então, o professor de Conscienciologia, ele através do amparo, assédio e tudo mais, ele começa a conviver com a multidimensionalidade. E, ao conviver, começa a entender o que que é Urbex, né? Então, onde ele se manifesta para fazer desassédio, e assim, eu acho que quem está dentro, né, quem está dentro de qualquer IC e começa a atrelar junto com eu denomino de Max Equipe. Max Equipe é Equipim mais Equipex, tá? Você começa a pensar em uníssono, né? E aí começam a vir as inspirações e as coisas começam a andar e você, ué, mas eu pensei nisso, isso faz sentido. Que tal fazer isso, aquilo? Daqui a pouquinho você está dentro daquele Holopensene ajudando na Helbex, né? E assim foram as ICs crescendo, assim foi o processo lá lá de Portugal, projetar, pacificar, projetarem, e a gente trabalha em conjunto. Então o processo de reurbanização, eu acredito, seja esse uníssono que Equipim mais Equipex estão trabalhando. Qual é a dificuldade? A dificuldade é que, assim, você dificilmente nós vamos chegar nessa existência tem o parapsiquismo do professor Waldo, por exemplo. Ah, não vai. Mas você tem que sentir o cheiro da coisa. Ó, eu acho que é isso. E você vai, pior que dá certo. Quando dá certo, então é por aí, né? Então, não pense, pessoal que está nos assistindo, que não, ele pegou mensagem do reurbanizador. Não, não, nada disso. Você vai na base do cheiro mesmo, do praticamente instinto. Mas você, agora, o que que você tem que balizar? Você tem que balizar pela cosmoética. Isso que eu estou fazendo, isso que estou propondo é cosmoético. Então é por aí, vamos em frente, né? Então, o processo é tateando e aprendendo, tateando, e com isso a gente aprende bastante. Pessoal, Então, eu não sei o excelente. que o professor Djalma tem a dizer, mas. Pera um pouquinho que eu vou entrar nessa história aqui. Que é Ah, o tá bom. seguinte. A primeira coisa que eu tenho para falar é, gente, quem estiver assistindo a gente e quiser colocar pergunta, seja no YouTube ou aqui no Zoom, ali no chat, fica à vontade, tá? Que a gente daqui a pouquinho vai ter uma sessão só de perguntas e respostas. Então, à medida que os nossos conferencistas eles forem trazendo aqui ideias, construtos, se forem surgindo dúvidas ou ideias que a gente queira esclarecer, gente, fica à vontade. E outra coisa é o seguinte, para quem está chegando aqui agora na Conscienciologia, no IPC, tá vendo as palavras muito diferentes, eu só queria pontuar aqui, né? IC, que o professor Félix falou, é uma instituição conscienciocêntrica. Ou seja, são as associações de voluntários que pesquisam e ensinam Conscienciologia. E a cada instituição dessa tem a sua especialidade. Então aqui hoje a gente tem o IPC, que a especialidade dele é a projeciologia e a paciologia. Tem a Conscius, que é a especialidade da conscienciometrologia, que é onde o professor Djalma faz o trabalho voluntário dele. Então, isso tudo compõe, né, o que a gente chama de comunidade conscienciológica cosmoética
Internacional, CCCI. E pensene significa pensamento, sentimento e energia, que é a nossa unidade básica de manifestação, ou seja, a gente não consegue dissociar, né? A nossa manifestação, eu não consigo só pensar, não consigo só sentir e nem só emitir energias. Está sempre atrelado. E aí disso o professor Djalma foi fazendo as explicações das derivações dos conceitos que saem da pensenidade. Mas olha só, foi falado agora há pouco de um experimento que a gente, inclusive nós três participamos lá na Europa, que Verdade. foi os experimentos do Pacificarium, que é um laboratório para autopacificação, para pacificação íntima. E eu gostaria que vocês trouxessem para a gente a visão de vocês sobre esse processo das posturas intraconscienciais favoráveis a Heubex com o processo de autopacificação. Como é que vocês enxergam essa correlação aí? Bom, Pode é, falar. eu, rapidinho, sem paz não há lucidez, essa é básica, né? Então, é básico. Outra coisa é o seguinte, o maior especialista em paz, que a gente denomina de paciologia, né, é o serenão. Então, se ele é o maior especialista, a gente vai ter que estudar paz até virar serenão. Então, é a base de tudo, né? É a base de tudo. E eu chamo atenção para o olhar para o mundo, né? Atual e em todos os tempos. Qual a maior necessidade sempre foi? A paz. Sempre, 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 sempre. Então, qual é a melhor autopesquisa para alguém que quer entrar nesse processo? É autobelicismo. Nós somos muito belicistas, tá? Não tem ninguém gente boa aqui. Devidamente cutucado, todo mundo vira bicho. Então, a gente tem que começar por nós. Então é isso aí. Manda ver aí, tchau. Excelente, excelente, professor. Professor Félix vai em cima do lance, é isso mesmo. E realmente, eu vejo muito essa questão da pacificação íntima. Primeira vez que o professor Valdo trouxe a ideia de pacificação íntima, e o que eu hoje entendo de pacificação íntima é muito diferente. Por quê? Quando ele falou a primeira vez, eu falei, isso deve ser uma coisa assim da gente estar bem, né? Da gente se sentir bem com a gente e tal. É isso, mas é muito mais do que isso. Como- olha só, o professor Félix foi lá na frente, então ele falou, ó, o especialista disso é o serenão. Agora imagina o estado do serenão. Serenão para nós é aquela consciência que está no final da fieira das suas vidas intrafísicas. Ele tem o autodomínio completo, estado da consciência contínua. Não dorme, não tem quase inconsciente. E aí ele é vamos dizer assim, a paz, né? É uma coisa estruturante, estrutural que faz a sustentação de um ambiente, de um holopensene, de um planeta, de um continente. Isso é uma consciência. E ele vai virar. Todos nós vamos. O mais bacana é assim, não, isso não é concurso, não é corrida, entendeu? Todo mundo vai ser serenão, gente. Não precisa puxar o do outro, não, porque todo mundo aqui vai ser serenão. Então, professor Félix, se o senhor for na frente, não esquece de mim, que eu, né, sou seu amigo, tô, Nem de mim, hein? tô no caminho aí. Não é? Você também, Gabriel. E vocês todos aí, não esqueçam dos amigos, tá certo? Então todo mundo vai ser serenão. Isso aí não tem. Não é vestibular, não, gente, que tem vaga para uns. Tem uns que já estão na frente, são mais antigos, são mais velhos, ou são mais rápidos, né? Não vem ao caso. Consciência não morre, não acaba. Consciência não é energia. Nós somos eternos. Então, dentro dessa eternidade, a gente trabalha só do vírus ao serenão, porque dali para lá, para nós, é uma teologia por enquanto. A gente entende pouquinho do serenão. E o pouquinho que a gente entende, uma das coisas sérias é a paz. E a gente estudar isso hoje é fundamental, porque a gente vai ter que entender o nosso íntimo, a nossa essência. Meu entendimento hoje é que quanto mais próximo a gente está da nossa essência, mais paz íntima a gente tem. Então, o professor Félix falou assim: a gente tem que ser instintivo. Quando é intermissivista, a gente vê essa característica do Félix falando, com a energia dele. Lá a essência dele, esse instinto que ele está falando, tem a ver com a essência. A pessoa não precisa fazer força para aquilo de verdade, porque ela é aquilo. Agora, para ela ser mais ela, tem técnica também, entendeu?
Não é só o cérebro da gente, porque o cérebro da gente é de bicho, igual ele falou. O cérebro é instintual de bicho. Se deixar, ele só vai querer sobreviver, ele demanda um monte de coisa. Você tem que dormir, você tem que comer, você tem que ter sexo, você precisa melhorar, você não pode isso, você não pode aquilo. O cérebro é vamos dizer assim, é draconiano. Mas a consciência não, a consciência, para quem já teve por que que a gente estuda projeção? Quem já teve projeção sabe o que que é a gente estar fora do cérebro. Então, o paracérebro, para mim, é a raiz da paz. A nossa paz não está no cérebro, gente. Nossa paz está no paracérebro. Se o paracérebro tem paz, aí o cérebro da gente vai ter paz também. Não é o cérebro da gente que pacificado vai deixar o paracérebro da gente pacificado. Então, é o contrário. Por isso que a intraconsciencialidade é tão importante. A gente, na essência, funcionar e mostrar a essência. Então, hoje a gente vê a essência do professor Félix aí. Essa tranquilidade, essa coisa toda, é da essência dele. É aquela consciência. A gente está vendo um pedacinho da consciência. Félix. Félix Cess. Não, Félix X. Tem dois aspectos que ele vai encontrar. Bom, primeiro, o desafio da gente estar na, Na na intrafisicalidade. intrafisicalidade, né? Você, para ter paz aqui, você tem que se cuidar bastante. Você tem que ter uma série de rotinas. E uma dorzinha no dedinho, mindinho, no pé já tira a tua paz. Então, nós temos que nos dominar. Então, tem todo um processo de rotinas úteis e tudo mais. Outra coisa que eu queria lembrar é o seguinte: como é importante as amizades. Né? Então, por exemplo, o professor Valdo, ele fala inclusive num dos tratados dele, que ele foi pai daquela moça que se tornou a serenona, né? A monja. Então, ele fala assim que eu fui um pai zeloso e consciência não esquece. Então, ela tem gratidão por ele ter sido um pai zeloso. Então, como é importante as amizades, porque as amizades que vão nos carreando também, além do mais, é ter o prazer, né? Prazer de viver, não é só trabalho, trabalho, trabalho. Prazer de você ter uma Tá? boa amizade. Então, como é importante também o processo da afetividade nesse sentido, né? Porque assim, muitas vezes penso assim, não, serenão deve ser sozinho. Não, não, deve ter muita amizade nesse. Então, como a gente não conhece direito, né? Então, mas eu acho que amizade é uma coisa fundamental, que eu acho que assim, é, gênero de primeira necessidade para o intermissivista, de certa maneira, eu considero isso. E talvez uma das coisas que mais fazem falta, acho, na CCC, e bastante amizade mesmo. Você tem que ter prazer no que você faz, né? Não é só carregar pedra, né? Então, é isso. Eu acho que Você é tem toda a razão, porque isso pega, né? A paz, a vantagem da paz é que ela pega. A gente, quando tem paz e se aproxima do outro, a gente pode aumentar a paz do outro. E isso talvez seja a tradução do que o professor Félix chamou de amizade. É a gente poder compartilhar os nossos melhores estados íntimos e a gente desejar esse melhor estado íntimo uns para os outros. E aí a gente começa a construir. Imagina, nós três aqui estivemos juntos num campo de assistência. Isso cria um vínculo na gente de interconfiança e de gratidão profundo. Isso é a base da amizade, entende? Porque a gente está fazendo aquilo em prol de coisas maiores. E a gente está ombro a ombro, entende? Sentindo uns aos outros afetivamente, efetivamente. Isso é uma afetividade avançada, entende? Profunda, de querer o bem dos outros, sabe? Essa coisa é um negócio muito bacana. Isso eu acho que isso é o que está companheirismo, por né? trás da paz. É companheirismo, essa afetividade, essa cumplicidade, né? Essa cumplicidade em alto nível. Construindo alguma coisa mais para frente, eu acho que é uma coisa muito
assim, que você deve guardar com muito carinho mais para frente. Imagina todos nós já no extrafísico, como consciência, né? Está Sim. dentro da nossa FEP, ficha evolutiva pessoal. Poxa, a gente começou aquele processo. Hoje em dia, olha só, está acontecendo. Quer dizer, estou pensando daqui a 20, 30 anos lá na frente, né? Uhum. Olha só o pacificário lá de Portugal, como é que está pleno vapor. Olha o pacificário lá na China, sei lá onde, né? Então, como é que a gente começou tudo isso? Agora, pessoal, é interessante pensar nessa qualificação. Quando a gente pensa em amizade, né? Quando eu penso em amizade, pelo menos, eu penso em grupo, Sim. né? E aí, a questão da nossa qualificação, da nossa intencionalidade, e aí eu acho que vai muito para a intraconsciencialidade mesmo, ou seja, essa questão das posturas, no sentido assim, de qual que é o grupo que eu vou estar sendo acompanhado extrafisicamente, né? Porque afeto, a rigor, todos os grupos podem desenvolver. Mas aí, pensando em pró-Reurbex, que é a nossa temática aqui, né? Eu acho que tem muita gente chegando agora na conscienciologia, tá colocando aqui nas perguntas e tudo mais. Que dicas vocês poderiam dar para assim, eu quero qualificar minhas companhias extrafísicas, ou seja, eu quero aquelas consciências que estão em volta de mim, né? Que são o que o pessoal chama de às vezes de guia, espírito, mentor, enfim, né, popularmente conhecido, né? Nós chamamos de amparador técnico de função. Como é que a gente consegue desenvolver também esse afeto ou esse senso de amizade e para-amizade, né? Para no sentido de que é uma amizade não física, é uma amizade de origem extrafísica. Como é que vocês acham que a gente pode desenvolver mais essa camaradagem, só que essa camaradagem assistencial e evolutiva pró-reurbanização? Bom, primeiro eu acho que você tem que ter um conjunto de condutas, atitudes que a gente chama de código pessoal de cosmoética, né? Então, você sabe até onde você pode ir, até onde você não vai. Então, e o outro é o seguinte, é o ditado popular, não existe almoço grátis. Não existe. Então, querer levar vantagem, abre o olho. Tem alguma coisa errada aí. Então, eu vejo muita gente, muito jovem, né, ele achar que bacana determinada linha de conhecimento que dá coisas de graça. Não existe isso, tá? Muita linha de conhecimento, aí a gente já está falando do extrafísico, existe um processo de pertencimento que o pessoal não te deixa mais sair. Simples como isso. Você entra e não te deixa mais sair. Agora você é um dos nossos. Então, o processo, então, abre o olho. Eu falo isso com muita. Eu já vi vários casos da pessoa entrar, querer levar vantagem e depois não consegue mais sair. Então, isso aí, a gente está falando extrafisicamente. Então, o processo, antes de tudo, tem que ser cosmoético. E a tua pensenidade, a gente está falando de pensenidade, a melhor vacina com relação à pensenidade é realmente olhar mais para frente, o melhor para todos. Porque quando você pensa no melhor para todos, pensa no futuro, no que você deseja construir com o melhor para todos, você se atrela à equipe extrafísica. A dificuldade é quando você começa a pensar, eu quero isso, eu quero aquilo. Quando entra o ego que o bicho pega. Isso por experiência, tá? Então, na verdade, quando você começa a pensar, porque a equipe extrafísica sempre pensa muito à frente. Quando você está indo, ele já foi e voltou várias vezes. Sempre, sempre assim, sempre foi assim. Então, você pensa à frente, as ideias vêm, você vai junto, né? Então, talvez um conselho que o professor Val sempre dava, ele está escrito no livro, no manual da, da ProEx, né? Acho da TENEPS, aliás, a melhor atitude é pés cravados na rocha, mental soma no cosmos. Quer dizer, não viajar na maionese, pés cravados na rocha. Mental soma é pensa grande, sobrepaira, vai lá que a coisa vai. E é assim que as coisas funcionam realmente. Tudo que a gente construiu, CAEC, IPC dentro de IPC, Campos, foi assim, né? Porque intrafisicamente, quando a gente é desafiado, você, pô, não tem nada, cara. Como é que eu vou construir? Tem absolutamente não. Foi assim também lá na Aracê, né? Eu não tenho Sim. nada. Como é que eu vou fazer? E sai. Pior que sai e a coisa começa a crescer.
Então, isso é pensar grande, isso é estar junto com a Equipex. Perfeito. Assina embaixo. E complemento no seguinte, uma coisa importante assim que o professor Gabriel comentou é que a gente tem uma ecologia. Todo mundo que ressoma, ressoma para fazer assistência. Tem que pensar assim, o que que eu estou fazendo aqui? Essa coisa de levar vantagem, o professor Félix falou, começa a sair do foco, do objetivo, da oportunidade intrafísica que você tem. A vida intrafísica tem uma oportunidade muito grande. Eu vou mais ou menos tentar explicar o que que eu entendo dessa oportunidade. Quando a gente era consciex, a gente enxerga as coisas longe, como o professor Félix estava falando, mas em compensação, a ação da gente, ela é muito pontual na dimensão em que a gente se encontra. O corpo físico, apesar de ser um problema, ele é também um peão interdimensional. Essa energia, esse ectoplasma, permite que a gente atinja os nossos amigos evolutivos de várias existências. Isso é o que circunda a gente. E aí, isso mexe com a nossa vida. Isso é a nossa vida multidimensional. Esse é o elemento que a gente deveria estudar para entender qual é a nossa programação para atender essa turma. Para atender essa turma, passa por tudo que o professor Félix falou: rotinas. Você tem que virar profissional desse negócio. Para virar profissional desse negócio, se entender. E vai entender, no meu caso, a minha especialidade é para entender a minha manifestação. Porque o que eu tenho para ajudar, o que eu tenho para atender essas consciências é o meu espaço intraconsciencial. Por isso que eu falo, como é que está o teu espaço intraconsciencial? Como que você atende? Aonde que as consciências chegam? Elas chegam em que ambiente? Quando elas vêm e se aproximam de você, porque elas vão se aproximar. O professor Félix falou aqui. Tem a hora que você vai ver, você vai sentir o assediador, você vai ver o guia cego, você vai perceber. Ai, mas eu não vejo nada disso, mas você sente o desconforto, você sente a cunha mental, você entra naquela onda. Isso é que é entender a pensenidade. Veio uma onda, você entrou naquela onda, daqui a pouco você está deprimido, você não sabe por quê. Em 5 minutos. Essa depressão pode não ser sua só. Ela pode ser uma influência extrafísica. 95% das coisas têm influência extrafísica. Qual o grau de influência? A gente não sabe. Pode ser mais da consciência do que seu. Difícil, às vezes, de determinar isso. Isso é o que a gente chama de diferenciação pensênica. Pô, isso aqui não, isso aqui está esquisito demais. Eu não penso assim, nunca pensei assim. Que pensamento é esse que está habitando o meu micro-universo agora? Não sou eu isso aqui. Dá licença um minutinho. Só um minutinho. Entendeu? Né? E essa é uma das posturas que me permite começar a fazer esse atendimento que o professor Félix está falando, a fazer essa assistência, a perceber quando eu estou com algum tipo de companhia. E Isso, olha, isso é não é que eu tenho diferenciação que deixar de ter, pensênica? não. Fala. Isso é aquele conceito de chamado de diferenciação pensênica? Isso é que é a diferenciação pensênica. Eu percebi que tem um negócio aqui. Não, isso aqui. Olha, gente, o ditado é assim: pobre quando vê muita esmola desconfia. Então, quando você está muito bem também, você pode desconfiar que tem um aparador. Também, por outro lado, quando tem um negócio muito esquisito que você ficou ruim de repente, você também tem que desconfiar, pô. Então, É. essa desconfiança, entre aspas, que vem do princípio da descrença e do questionamento científico até, é você olhar para você, pô, peraí, esse negócio aqui está muito. Posso estar assim, gente, de uma hora para outra, deprimido? Como é que pode isso? Não é assim, não. Aí você começa a perceber. Se você voltar no tempo, você vai entender o momento que aquilo ali entrou. E aí, esse, na minha opinião, né, é a oportunidade de assistência que você está tendo. Você recebeu uma visita e você está tendo um momento de um atendimento. Aí você vai ter que fazer. Vai depender de você fazer esse atendimento. Cada vez mais, com a autopesquisa, como falou bem o professor Félix, com o domínio das energias, tem uma série de técnicas, uma série de possibilidades para fazer esse atendimento.
Mas o principal que eu vejo é o seu elemento íntimo, é o seu estado íntimo, é o seu ambiente íntimo para fazer esse atendimento. Entende? E aí vem o princípio que o professor Valdo fala, do acolhimento. Toda assistência, primeiro passo que ele fala é em acolhimento. Como é que eu vou acolher aonde? Onde que você acolhe uma consciência? Já pensaram nisso? No seu banheiro, no seu aquário, no seu sala de estar? Não, cara. No seu micro-universo. Entende? Se você estiver em paz, como o professor Félix comentou, você tem isso para oferecer àquela consciência que está chegando provavelmente num estado pior que o seu, angustiada, ou querendo chupar o seu olho, sei lá, enfiar uma faca porque está revoltada com você ou com a vida, ou seja com o que for, que é o problema dela, tá certo? Ela precisa de paz. O que ela precisa é paz. É outro aspecto que eu queria só ressaltar é o seguinte: por isso que é importante você ter bons projetos, né? Assim, você ter boas metas, né? Porque você bota todo você a serviço dessa assistência, que é ProEx, Max ProEx, não importa. Por quê? Se você não tiver boas metas, é aquele ditado: para quem não sabe onde ir, não há vento favorável. Então, aí você não tá, aí entra um pouco do parapsiquismo, você não sabe para onde ir, você nem saca aquela sincronicidade, você nem saca aquele encontro daquela pessoa que podia te ajudar. Então, como é importante você ter esses objetivos de vida, né? Então, esse é um aspecto muito interessante. E realmente você bota, seu parapsiquismo começa a aflorar na medida que você tem trabalhos bons a fazer, junto com a equipe extrafísica. E a coisa e rola mesmo. A coisa começa a acontecer e rola mesmo. E eu fico pensando a oportunidade que é o voluntariado, né? Isso. Cosmoético, assistencial, que, por exemplo, a gente tem nas nossas instituições. Pessoal, o debate está maravilhoso, só que a gente vai precisar fazer um break rápido aqui para o nosso intervalo. E aí, para quem está assistindo a gente, eu gostaria de lembrar o seguinte: o próximo bloco inteiro, né, a gente vai ter um tempo bom para trocar ideia, para debater. Então, quem estiver assistindo a gente, coloca a sua pergunta ali no chat, tem alguma dúvida? Enfim, a gente vai estar aqui tentando encaminhar o máximo possível das perguntas que forem feitas para os nossos conferencistas. E assim, Djalma e Félix, né, eu estava refletindo enquanto vocês estavam falando, e a gente viu o quanto a nossa manifestação ela é complexa, né, realmente complexa, e a gente pode analisar, né, essa questão das posturas intraconscienciais favoráveis à Hellbacks por uma miríade de facetas, todas relevantes, né? Então vamos ver, vamos ter o nosso comercial aqui agora, vamos ver depois o que vai vir de pergunta para a gente começar a inserir o assunto aí sobre essas facetas. Então, Guilherme, por favor, traz para a gente aí. Pessoal, a gente está vendo aqui agora na tela é o nosso site do curso Projeciologia e Hellbacks. Para quem não sabe, essa live aqui ela é uma live que faz parte da programação do curso Projeciologia e Hellbacks. Então nós já estamos aquecendo o nosso Holopensene, né, como o professor Djalma falou agora há pouco, para o curso Projeciologia e Hellbacks. Então quando a gente entra aqui na nossa página, vocês têm ali, né, a nossa arte. Temos dois links ali, desses dois botões, né? É o link para inscrição presencial para quem puder vir a Foz do Iguaçu e o link para quem não puder estar presente em Foz do Iguaçu ali do dia 14 a 16 de novembro, pode participar online. A vantagem desse curso é essa: você pode ter a modalidade que for mais favorável para você, que for mais confortável. Vamos descer um pouquinho aí, Guilherme, para o pessoal mostrar aí para ver o site. Nós temos um vídeo aí de apresentação, né, do curso, um vídeo muito bacana. Depois vocês entram aí e e verificam, né, o vídeo. O link é reubex.iipc.org, tá? Então, quem quiser conhecer o nosso site aí, nós temos aí a explicação do curso. Lembrando que a gente está na quinta edição, ou seja, um curso que já está há quase 10 anos que ele existe e bienalmente nós trazemos ele aqui na nossa matriz de cursos do IPC. É um curso que ele favorece bastante
o desenvolvimento da interassistencialidade por meio do fenômeno da projeção da consciência, da projeção lúcida preferencialmente. Tá? Então, o curso, para quem que ele é? Para todas as pessoas interessadas no assunto, tá? Desde as pessoas mais novatas, que estão conhecendo a Conscienciologia agora, às pessoas mais veteranas. E por que isso? Porque ele é um curso muito versátil, ele tem diversas etapas e conta com professores muito veteranos. Então, desce aí para a gente mostrar ali a nossa equipe, né, dos professores. Nós temos professores que nós chamamos de professores EPICONs, epicentros conscienciais. E aí nós temos ali as mini biografias, e são 12 professores super veteranos, com um enorme domínio energético. Então, por isso a gente consegue ter pessoas, tanto de primeira vez, quanto pessoas muito veteranas, porque o trabalho é conduzido pela equipe intrafísica e pela equipe extrafísica, a tirar o melhor proveito daquela pessoa, tanto para ela assistir, quanto para ela ser assistida. E aí é legal, sobe um pouquinho, por favor, Guilherme. É legal que a gente tem, mais um pouquinho, aí ó, a programação completa, tá? Tanto do presencial quanto do online, para quem quiser, né, tirar alguma dúvida com relação a como é que vai ser a dinâmica do curso. E aí fica o convite para todos que estiverem assistindo a gente, que quiserem e puderem participar. Porque quando a gente participa de um curso de Conscienciologia, além da gente ganhar para a gente pode também fazer muita assistência para as consciências à nossa volta, para aqueles nossos amigos do passado, amigos do presente. E além disso, a gente começa a aprender um pouquinho mais como a gente trabalha com a equipe extrafísica, com essas consciências mais lúcidas que já tem dentro do holopensene delas o processo interassistencial. Então, Guilherme, tá tudo certo. Vamos voltar então agora para o nosso segundo bloco, tá, pessoal? Lembrando de vocês trazerem as perguntas de vocês. Eu vou começar aquecendo o debate aqui com uma pergunta, tá? Nós já temos várias perguntas, tá? Então, mas fiquem à vontade, né? Por favor, de Djalma e Félix, fiquem à vontade para vocês irem no ritmo do campo aqui que a gente está formando. Então, a pessoa que perguntou colocou assim: boa noite, amigos. Professores, seria possível discorrer acerca das vossas evoluções quanto à pensenidade, comparando o momento em que acessaram o paradigma consciencial, ou seja, que conheceram as ideias da conscienciologia, com os dias atuais? Então, essa pergunta é interessante porque nós temos duas feras aqui muito veteranas, né? Professor Djalma, dos anos 80, professor Félix, se não me engano, dos anos 90, né, professor Félix? Que acessaram, né, a Conscienciologia. Então, uma primeira pergunta é essa: olha, traz pra gente aí o que mudou na pensanidade de vocês ao longo dessas décadas aí de trabalho na Conscienciologia. É, poxa, eu posso dizer que mudou muita coisa na minha pensanidade ao longo desses anos, né? A gente trabalha muito com isso, né? É, foram várias fases. Eu posso, não sei se também a idade eh, biológica tem um papel relevante dentro disso. Eu não saberia dizer o quanto a idade biológica fez diferença nisso. Mas eu posso dizer o trabalho que a gente foi fazendo com essa assistência que o professor Félix está falando, com os objetivos que a gente foi colocando, né, de expansão do IPC, expansão do construção do CAE, construção da ARAC, foram várias oportunidades que a gente teve de mexer com isso. E quanto mais a gente tem interações com consciências, olha só o que eu vou falar agora, consciências que são assistíveis, com os assistíveis, mais a gente tem contato com os assistentes. Esses dois contatos vai ampliando a nossa condição cognitiva. E essa cognição amplia a nossa forma de pensar. Cada vez que a gente vai para um campo, ou cada vez que a gente faz TENEPS, eu sou tenepsista há muitos anos, a gente tem uma interação com uma consciência que normalmente tem um estado pensênico melhor do que o nosso. Por isso que eu falo que isso pega, a paz pega, porque é um dos elementos que constantemente vai fazendo com que a gente vá mudando e vá tendo uma série de, vamos dizer assim, prioridades naquilo que a gente faz na vida e que a gente pensa. Posso dizer que hoje eu não penso o que eu não quero.
Eu só penso o que eu quero. Outra coisa, ninguém me impõe nenhum pensamento mais. Nem com sim, nem com sexo. Eu só penso o que eu quero. Por quê? Aos poucos, o espaço mental da gente vai ficando é, mitridatizado, ampliado. Eu tive uma oportunidade, talvez o ponto-chave de mudança meu, foram várias mudanças, mas assim, o último ponto-chave de mudança foi quando eu tive hepatite C, que eu tive que tomar uma medicação que me enfraqueceu fisicamente muito e me enfraqueceu energeticamente muito. E abriu a porta. Então, naquele momento, ou eu ia ser muito assediado, né? E aí eu falei, não vou parar com essa medicação. Fui até falar com o Valdo. Valdo, vou parar com essa medicação que eu vou ficar doido. Ele falou, não, não é isso não, rapaz. Você já assistiu todas as galinhas. Agora você tem que assistir os galos. Quer dizer, o que ele quis dizer é que eu assisti todas as consciências que mais ou menos eu conseguia lidar mentalmente. Agora você tem que assistir os caras do teu porte. Aí eu falei, caraca. Aí, naquele momento, a partir daquele momento, continuei tomando a medicação e os consciências, pô, elas entravam na minha psicosfera mesmo. E eu comecei a mudar. Eu comecei a acolher e a trabalhar com a presença daquelas consciências, no atendimento daquelas consciências. Me foquei em atendê-las. O resultado disso foi um estado de paz íntima muito mais profundo. Talvez porque eu atendi, talvez porque eu me tridatizei, talvez porque eu fiz várias reflexões e reciclagens dos meus pensamentos, mas a verdade é que hoje eu não desperdiço pensamento nem desperdiço emoção. Dificilmente eu tenho emoção muito exacerbada, natural assim. Tenho. Mas pode ter. Ué. Se tiver que ter, que nem o professor Félix falou ali, de dar uma mordida em alguém, às vezes eu dou. Mas aquilo vem e vai. Não perdura muito, não fico guardando mágoa dos outros. Isso mudou fundamentalmente dentro da minha estrutura. E aí, isso me dá uma paz, me dá um silêncio íntimo. O meu estado normal é silêncio. Eu não, eu não tenho muito ruído mais na minha cabeça. De tanto trabalhar com a minha infraconsciencialidade, eu não tenho muito ruído mais. Meu ruído diminuiu. Foram, sei lá, quantos anos tem isso? Quase 40 anos, gente. Quase 40 anos de trabalho com isso. E isso que eu estou falando para vocês aí, tem uns 15 desse negócio que aconteceu lá da hepatite C. E a gente não para de trabalhar. Como disse o professor Félix, tem que ter um objetivo. E o objetivo era fazer o atendimento. Eu vou atender, custe o que custar. E aí isso vai fazendo com que a gente pense positivo, com que a gente mude esse processo. Aí essa, para mim, essa é a essência, né? Dentro da minha especialidade, da pensenometrologia, entendeu? Essa, assim que foi meu processo. Professor Félix, está fechado o seu microfone. Minha trajetória guarda alguma semelhança com o professor Djalma, mas é um pouco diferente. Por quê? Porque, na verdade, eu entrei na Conscienciologia no início da década de 90. Não foi por curiosidade nem nada, foi porque tinha uma coisa chamada parapsiquismo, que meus filhos apresentavam que eu não entendia, porque por formação sou engenheiro, né? Então, engenheiro é todo quadradinho, né? Então, tinha umas manifestações que meus filhos apresentavam, viam coisas que eu não via, e eu fui procurando, né? E fui batendo no espiritismo e tudo mais, e cheguei na Conscienciologia. Chegando na Conscienciologia, eu vi que o buraco era muito mais embaixo, ou seja, tinha muito mais coisas além do que, do que eu achava que existia, né?
E depois, à medida que eu fui adentrando no processo, por isso que eu acho fantástico o que o professor Waldo montou, né, o processo da docência e voluntariado, porque aí você vai entrando à vera, sentindo como é que é o processo de fazer assistência, sentindo como é que são as consciências. Eu não, eu era muito fechado. Então, à medida que eu comecei a acoplar na sala de aula com os alunos, eu vi como é que era diferente. E aí começou a cair o processo da responsabilidade, né? Eu não posso ficar autista como eu era. Então, aí essa oportunidade da aula, você vai ampliando para ti, vai ampliando o processo da interassistência e você começa a se atrelar mais a miúde no dia a dia com a equipe extrafísica. E aí a coisa começa a deslanchar, né? Aí você se sente dentro de um processo muito maior e aí aumenta incrivelmente o processo da autorresponsabilidade. Responsabilidade mudou de patamar. TENEPS e tudo mais. Então você sente assim que você faz parte de um time muito maior, aí você entende o que que vem a ser Max Proex grupal, né? E aí e você começa a não pensar mais sozinho, porque as coisas as dúvidas que você tem, vem a resposta. Ah, só que não é muito simples, tá? Não é nada assim simples. Eu sempre me recordo do professor Moacir, né? O professor Moacir chegou. Eu sempre conto essa história, né? O professor Moacir chegou com o professor Valdo em 2001 no CAEC e o professor Valdo mandou o pessoal lá construir uns laboratórios, né? Laboratório não era laboratório, umas casinhas para fazer uma exposição permanente. O professor Valdo quero exposição permanente de concha, exposição permanente de moeda e disso, daquilo. Só que os voluntários não tinham onde dormir. Então dormiam lá onde ia ficar a exposição. E aí começaram a manifestar uma série de fenômenos. Aí, aí o pessoal, aí cai a ficha para o professor Walter, que tem um parapsíquico que não é desprezível, né? E para o professor Moacir. Falei, caramba, então não é para fazer exposição, é para ser laboratório. E aí começaram a se criar os laboratórios do CEEC. Então você vê que essa interação com o extrafísico não é uma coisa trivial, né? Muitas vezes a gente pensa uma coisa, a gente vai, o que eu falo, a gente vai pensando na base do instinto do cheiro. Eu sinto que o cheiro é por aqui. Daqui a pouquinho você vai ver outra coisa. Então, a trabalhar com equipe extrafísica não é pão, pão, queijo, queijo, tá? Mas, enfim, mas isso te traz muita confiança, que os resultados saem, você se sente cada vez mais integrado, você sente que a assistência começa a se ampliar, e aí a pensanidade começa a ser muito mais rígida nesse sentido. Não que você não pense bobagem, tá? Falar bobagem, isso volta e meia a gente ainda é meio pego fazendo isso, né? Não, não virei santo, entre aspas, né? Então, mas assim, esse direcionamento da pensanidade fica muito mais claro, você se sente muito mais dentro de um processo muito mais sério, muito maior. Então, eu acho assim, hoje, parando e pensando, da década de 90 para cá, mudou demais, porque você se sente junto de um grupo muito grande, né? E que você que não é simples, o grupo não tem tanto, não é de desperto, tá? Mas você tem uma coisa muito maior porque você lutar, trilhar, jogar energia. Eu acho que é isso. E por isso que o grupo fica tão mais prazeroso, tudo tão mais é, importante, né, para você trilhar nesse caminho. E as fases vão mudando, né? Então, a fase, por exemplo, para mim a fase de docência continua, mas bem menor. Agora, minha fase agora é terceiro, que a gente denomina de terceiro tempo evolutivo, né? Eu tenho que escrever e tudo isso que a gente vivenciou. Acho que é isso. Excelente, muito bom. Nós temos várias perguntas aqui. Eu vou juntar duas perguntas. O professor Félix falou assim da questão do autismo, né? Que assim ele colocou ali, né? Ah, saí do meu autismo e comecei a acoplar e conectar com as pessoas. E aí tem uma pergunta interessante sobre isso, sobre a questão do autismo. E aí eu vou juntar duas perguntas aqui. A primeira é a seguinte, ó: como vocês veem o surgimento de muitos casos de autismo em relação a Reurbex? Essa é a primeira. E aí outra pessoa perguntou o seguinte:
poderiam expandir sobre as ressomas neste momento de Hillbacks? Vocês entendem que, em paralelas com os réus, já ressomam consciências de maior nível evolutivo no crescendo hospital-escola? Então, a gente tem, em primeiro momento, ali a questão, né, do número de autistas que estão ressomando, né, consciências nessa condição, e também pediram para fazer um panorama mais geral de como é que vocês enxergam esse momento de ressoma de consciências ser urbanizadas, ou seja, consciências mais imaturas que precisam de assistência, e também as consciências mais maduras das assistentes. Quer começar, Djalma? Eu vou começar. Olha só, é, essa coisa do autismo, eu tenho um filho diagnosticado é, autista depois de adulto, mas ele e, e eu acho, por exemplo, que eu também sou um pouquinho neurodivergente, que é o nome técnico que se dá hoje para o funcionamento cerebral. O autismo é um funcionamento cerebral. Mas, olha só, para mim o autismo é uma... A maioria das doenças, na minha forma de ver, pela minha própria experiência, são oportunidades intraconscienciais. O autismo não é diferente. Na minha visão, o autismo, ele cura, ele é um remédio para a insensibilidade humana. A gente ainda tem muita insensibilidade no planeta. E o autista, o cérebro do autista, ele faz com que o indivíduo fique hipersensível. E aí é uma hipersensibilidade a tudo externamente que torna ele quase que defensivamente se voltando para fechando, igual aquela florzinha que quando você encosta ela faz assim. Então o autista ele tem essa característica. O cara, nada como uma figura que não tem muita sensibilidade, aumentar a oportunidade de ser mais sensível. E isso vai fazer um desenvolvimento da empatia, com essa consciência, que às vezes é a necessidade evolutiva dela de desenvolvimento da empatia. Então, eu ainda nessa vida acho que houve uma importância de eu aumentar esse desenvolvimento da empatia. O professor Félix verbalizou isso claramente. A necessidade dele sair daquilo e acolher as pessoas. Então, isso é da característica de cada um. Vejam bem, gente, nosso temperamento ele é construído ao longo de muitas vidas. Não é uma coisa que começou nessa vida. E a conformação da nossa ressoma, ela é extremamente precisa para a nossa atual necessidade evolutiva. Não adianta a gente achar que o cosmos tem muito erro matemático, que não tem. Não é como a gente pensa, a gente é que não entende. A maior parte das coisas é por ignorância que a gente combate, que a gente. Cosmoética é isso. É entender essa inteligência, entendeu? E conviver e viver dentro dessa inteligência cósmica. Tá certo? Não é moralismo. É você estar afinado com isso. Por isso, agora, realmente, na Relbex, muita gente ressoma. Claro, tem transmigração a maior nesse momento do planeta. Tem consciências mais avançadas vindo na direção do planeta. O professor Waldo falou muito disso. Para vocês terem uma ideia, o professor Waldo falou que na Relbex, antes mesmo dele dessomar, de 9 nós passamos para 4 para 1. Isso aqui, ó, esses 5 vezes mais ou menos a população da Terra já foi transmigrado. Então, há uma transmigração a menor para fora e uma transmigração a maior para dentro, que aí precisa, porque as consciências que eram com os réus vão precisar ressomar em grande escala. Por isso, o ambiente intrafísico ficou tão pesado, com tanta doença. E aí precisa de ter mais sustentabilidade intrafísica, que era o que o professor Félix estava falando ainda agora. Não é brincadeira. Nós estamos fazendo o trabalho, o negócio não é mole. Presta atenção. Por quê? Porque o ambiente intrafísico, a Reurbex, ele não diminuiu o desafio, aumentou nesse sentido.
entende? Então, com certeza, sim, tem gente mais avançadinha chegando no planeta. Algumas já ressomadas e outras não. Vêm para fazer o atendimento, inicialmente até como amparadores mesmo, né? Vêm para cá. O professor Valdo falou, chegaram muitos serenões de fora para esse momento crítico do planeta. É, eu acho assim que não tem uma causa única, né? Eu acho que seria simplificar demais, né? Acho que tem isso, sim, que o professor Djalma está falando, do autista, mas eu acho que eu fico me imaginando assim, pegando já a segunda parte que o professor Djalma falou. Imagina você, uma consciência vinda de outro planeta, que não se adaptou a esse corpo ainda. Amém. Muito provavelmente você vai se comportar de maneira muito estranha, né? Então, pode ser também uma outra causa. Eu acho que não tem só uma causa possível. Inadaptabilidade, as É, inadaptabilidades eu ressomáticas. fico pensando, por exemplo, o EM, né? Não O sei como é M que tá. mesmo, né? Não é fácil. Imagina, você vem num planeta onde você era lagarto, de repente você chega, tua visão é pior, porque a visão dele parece que era fora de série, né? É, pô. E como é que você fica? Você se sente totalmente estranho, né? Então, eu acho que não é tão simples assim. Por outro lado, eu tenho visto nos cursos de entrada daqui do Rio de Janeiro, por exemplo, muita gente jovem chegando. Tem muita gente jovem que vem com perguntas muito mais avançadas do que na minha época, né? Então, assim, existe uma variabilidade, uma gama muito grande de consciências, sejam mais curiosas, mais bem preparadas e outras mais complicadas, né? Realmente, hoje em dia, o momento atual que a gente vive não é simples. Por exemplo, a pandemia que teve de 2020 a 2023, eu acho que não foi à toa, faz parte da Relbex, né? É, a gente sentiu na pele o que que é isso. Por outro lado, do ponto de vista institucional, nós conseguimos uma conexão muito maior com todo mundo, gente de Portugal, gente da Alemanha, gente, né? Então, é realmente um cenário que a gente tem que estar toda hora antenado, estudando, né? E tem, não falta desafios. Então, eu acho o seguinte, essa é a nossa matéria-prima, né? Trabalhar consciências de diferentes espectros. É isso. Excelente. E tem muita coisa também que a gente só vai saber depois de dessomar, né? Então, assim, a gente tem É, que entender a limitação humana, É, cognitiva, e que até certo ponto é funcional também a gente não saber de muita coisa, porque às vezes a claro. gente pode se embananar e o nosso cérebro físico, coitado, né? Rudimentar, também não consegue talvez apreender tanta coisa, assim. A gente tem uma limitação cognitiva significativa. E aí vem de novo aquela questão das posturas. Quais são então as melhores posturas que a gente pode ter, né? Mas então, e falando em postura, tem uma pergunta muito boa aqui. Olha só. Quem prioriza os interesses alheios ao invés dos próprios? Aí a pessoa colocou assim, entre parênteses, síndrome da autossantificação, tá? Uhum. Parece estar em um caminho pró-assistencial. Poderia explicar por que esta não é uma postura favorável ao Hellbacks? Então é interessante, a pessoa colocou aqui, olha, tem aquelas pessoas que elas tentam se autossantificar, né? E em tese seria assistencial. E por que que isso não é bem assistencial? Essa pergunta é muito boa. É, é, pergunta isso, excelente, cara. isso, na verdade, é justamente um vício que muitas pessoas têm por N vidas religiosas, né? Então, ser parte do rebanho, ser bonzinho e ser santo, falar manso, né? Isso aí a gente está cansado de ver, né? E isso não dá muito certo, porque a pessoa, em tese, ela não está sendo autêntica, né? E antes de tudo, o intermissivista ele tem que ser autêntico, né? O processo da autopesquisa e tudo mais exige que a pessoa seja cada vez mais autêntica em relação a tudo isso. Eu até diria o seguinte, o intermissivista ele tem um potencial, nem todos conseguem, é evidente, mas assim,
foi preparado para isso, para ter luz própria. Perfeito. Isso o professor Félix falou, assina embaixo. Autonomia. O problema da santificação é que é, perfeição não existe, gente, né? E a gente tentar fazer as coisas de fora para dentro, tentar se autorreprimir, etc., não funciona. As coisas têm que ser de dentro para fora. Por isso que eu estava falando do processo da gente entender as nossas motivações, da gente se aprofundar na gente. A gente tem que ser mais a gente. O problema dessa autossantificação, desse autossacrifício, é que a gente deixa de ser a gente. Primeira coisa que você não é mais você. Você começa, como disse o professor Valdo, o professor Félix, você começa a virar parte de um rebanho. Genuflexão, né? Sacralização, todas essas construções são construções de crenças. A gente não pode ter crença nenhuma. O ideal é ir desconstruindo as crenças. As crenças mistificadoras, essas são piores, mas tem uma série de crenças. Às vezes a gente acredita, quer ver uma crença que não é boa? Por exemplo, muita gente não acredita que é capaz de fazer alguma coisa. Isso não é uma crença mistificadora, mas essa crença atrapalha, cria um mindset inadequado. Então, a base da nossa pensenização tem relação com isso, com o jeito da gente pensar. Se você pensa em ser santo, já começamos evocando, certo? Uma série de coisas que a gente já viu que não deu certo. É só olhar para o passado, estudar, que você vai ver que esse troço não funcionou bem. Que acaba em guerra, que acaba em sectarismo, acaba em um monte de. Entendeu? Em tese era para ser bom, mas tudo que não consegue é paz, por exemplo. Para começar, né? Então, porque aí o meu é melhor que o seu, é o meu Deus, e eu não sei o quê e tal. É, é como diria o professor Félix, o ego, né? Essa coisa da disputa do ego e tal, que é muito diferente. Aí você vai falar assim, mas eu priorizar o outro, eu ajudar o outro, não está certo? É, tá. Agora, qual é a sua motivação? Por que que você quer ajudar o outro? Qual é a sua motivação? Para ser santo? É uma motivação esquisitinha. Então, A gente às vezes né? vê que o porquê é mais importante do que o quê, né? Exatamente. O porquê às vezes é mais importante do que o quê. Às vezes é até mais importante não fazer nada do que fazer com essa motivação. Às vezes é complicado. O que eu estava pensando enquanto vocês estavam falando é a questão do círculo vicioso que isso gera, né? Porque, assim, em tese seria uma coisa boa e socialmente é bem visto, né? Exato. Só que aí isso vai reforçando o afastamento da consciência do autocontato. O Perfeito. lock, né, que é o local de controle. E Isso. aí, quando vê a pessoa, ela tá tão longe dela e ela só fica jogando pra torcida, ela nunca tá jogando a favor dela, digamos assim. É E aí quando você verdade. vê que a pessoa tá deprimida, tá sem energia, ela já não sabe nem direito quem ela é. Então tem umas consequências muito complexas. Eu acho que toda assistência ela é muito positiva, mas a gente sempre só consegue dar o que a gente tem. Então a assistência real ela parte da autoassistência. Então primeiro eu me atendo, né? Máscaras de oxigênio cairão, né? Em caso de despressurização. Coloque primeiro a máscara em você. Depois você coloca a máscara no colega do lado, porque senão vai morrer os dois, né? Exato. Então, isso é uma reflexão muito bacana para a gente ter se a gente quer ampliar nossa capacidade assistencial. Quando a gente fala o melhor para todos, você está dentro do todos, né? Você não está fora, não. Infelizmente, hoje em dia, né, com esse mundo virtual, né, digital, a coisa está cada vez mais complexa, né, porque existe muitos, a pessoa se mostrar, né, e eu nunca vi tanta gente fazendo selfie e tal, então, infelizmente, é aquela comparação, né, o ser humano, sei lá, o Homo sapiens tem, sei lá, 80 mil anos, 100 mil anos, nos últimos 10, 15 anos que entrou esse mundo digital maluco e as pessoas não estão sabendo lidar com isso. Verdade.
Então, nós somos analógicos num mundo doido aí que hoje em dia, cada vez mais com inteligência artificial e tudo mais. Então, quem é você? Talvez vai ser cada vez mais difícil de se responder, né? Pois é. É isso aí, pessoal. Então, vamos para a próxima pergunta? Eu vou juntar duas, tá? Para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo. Mas, aqui, ó. Obrigada pela palestra elucidativa. Poderia ampliar a limpeza do rastro energético? E em ambientes que nós não temos mais acesso físico? Jogar energia para o local ajuda? Então, a pessoa, às vezes, ela estava num determinado país que ela nunca mais vai voltar lá. E aí ela está querendo limpar o rastro energético. É uma boa pergunta. E aí eu vou juntar com uma segunda aqui, ó. Eu gostaria que vocês falassem sobre a correlação entre limpeza dos rastros pensênicos e a Hale-Bopp planetária. Exemplo, tomando como base a seriexologia. Então, duas perguntas relacionadas aí à questão do rastro energético. Uma, como a gente pode fazer isso, principalmente se a gente não tem mais acesso físico ao local. E a outra é qual é a relação disso com a Hale-Bopp, por exemplo, levando em conta vidas passadas, né, rastros de vidas passadas. Perguntas muito boas também, muito em cima do lance. É muito interessante isso. E os rastros energéticos da gente que a gente detecta, o ideal realmente é até ir fisicamente no lugar, se você puder. Com certeza é muito mais efetivo. Mas não precisa necessariamente ir até o lugar realmente. Energia não tem tempo nem espaço. Você consegue fazer isso à distância, sim. E é um bom hábito a gente encher de energia adequada os lugares que a gente, por alguma razão, deixou algum rastro inadequado. Isso é muito importante. No conscienciograma está cheio de reprocessamentos. Eu costumo dizer que a vida, a evolução, é um reprocessamento. São ressignificações. A gente recompreende as coisas, recompreende as nossas relações, recompreende as nossas ações, recompreende as nossas, vamos dizer assim, ilações, o jeito que a gente pensa sobre as coisas, as nossas interações. Tudo isso é rever rastros energéticos de localidades, pessoas, consciências de todas as naturezas, porque isso volta. Isso é uma espiral, vai voltando. E a gente vai limpando na medida da nossa maturidade. Então, hoje eu sou um pouco mais maduro que ontem, eu limpo o, o que era da minha imaturidade, mas eu estou sujando ainda, gente. Eu não sou serenão. Então eu sujo de novo. Daqui a pouco eu vou limpar o que eu sujei e assim por diante. A Reubex, em tese, é isso para todos nós dentro da serexologia, como a pessoa colocou. Tá certo? Ao longo das vidas. Eu tenho uma experiência para falar para vocês. A gente teve em Cerveira e uma coisa me chamou muito a atenção. Isso tem a ver com rastro energético. Então, fui na casa do Sebastião Castro Caldas, que é a vida anterior do professor Valdo, certo? Na casa dele tem uma biblioteca que não é a biblioteca dele. Mas eu conheci praticamente todas as bibliotecas do professor Valdo que ele teve a partir da década de 80. Conhecia de Itacoatiara, conhecia da casa dele, conhecia a holoteca. E elas todas tinham um cheiro característico, que só a biblioteca do professor Valdo tem, que é diferente da Biblioteca Nacional, de um monte de biblioteca. Eu fui rato de biblioteca bastante, então eu tenho, eu tenho até a percepção do cheiro. Esse mesmo cheiro tem na biblioteca de Cerveira. Se vocês forem até lá e se tiverem a curiosidade, vocês vão sentir o rastro energético. Mas espera aí, essa biblioteca era do professor Valdo numa vida posterior. Como que na vida anterior isso aconteceu? Então, a minha tese é que dependendo do grau, do holopensene que você constrói, você reverbera nas suas formas. Forma holopensênica, serexologicamente falando, é onde você deixou os seus rastros. Então, quando você mexe com isso, você mexe com eles, às vezes, por atacado. O professor Valdo, nessa vida, fez tanto mecanismo energético, tanto processo energético, atendeu não sei quantos milhares de pessoas gratuitamente, TENEPs, OFIEX. Olha o que aconteceu com a casa que ele nunca voltou fisicamente.
Então a casa tem o holopensene do Valdo, não do Sebastião. Isso é um fenômeno interessantíssimo de se observar. Entendeu? Isso aí é um outro patamar de limpeza de rastro. Eu, bom, eu acho o seguinte, seriexologicamente, eu acho que você não precisa saber direitinho qual é a tua ProEx. É porque ela pergunta qual é a minha ProEx, né? Que todo aluno começa, né? Desde que você consiga estar imbuído de três ações. Primeiro, se autossuperando. Você veio nessa vida para se autossuperar. Para fazer exatamente o que você fazia, não precisa nascer, né? Então você veio para fazer diferente, melhor. Segundo, você veio para se reconciliar. Você veio se reconciliar com seus familiares e tudo mais. E terceiro, você veio para fazer assistência. Então, se esses três itens você estiver tocando, você está muito bem encaminhado, né? E tem mais um item que para o intermissivista, que é você estar atrelado à Max ProEx. Então, com isso, você está no caminho mais, acho que mais correto, digamos assim, se é que pode falar isso. Com relação a rastro energético, nós temos, quem é tenepsista tem uma grande vantagem, né? Que justamente você consegue, desde reconciliação, desde jogar energia para um processo, então, à distância. Então, isso é uma tremenda vantagem que o tenepsista tem, né? Esse rapport que você pode fazer para os lugares onde você esteve, que eventualmente aconteceu algum processo, então você pode realmente revisitar extrafisicamente e ajudar a desfazer isso. Acho que é o que é basicamente o que a gente pode fazer, que já é muita coisa, né? Excelente, é muita coisa. Dá para refletir bastante com o que foi falado aqui. Olha, a gente está já entrando ali nos finalmente, então eu vou trazer mais duas perguntas, mas eu vou pedir que sejam respostas um pouco mais breves. Infelizmente, não vai dar para a gente elaborar muito. Tá? Uma é voltando à questão ali do um pouco do neurodivergente, né? De algumas questões ali relacionadas ao autismo. Então, aqui, ó. Na opinião de vocês, como uma consiga um fenótipo ampliado do autismo, ou seja, o autismo leve, a pessoa colocou aqui entre parênteses, com TDAH, eu acho que é TDAH, não sei direito como é que é a expressão, mas enfim, TDAH que ela colocou aqui leve, e QI acima da média, ou seja, que a consciência tem um autismo leve, um TDAH leve e QI acima da média. Como essa consciência pode potencializar a evolução e fazer mais assistência? Bem rapidinho. Autoparapsiquismo. Desenvolveu o parapsiquismo. Perfeito. Matou a pau, é isso aí. Porque Uau. o que vai ampliar o processo de assistência dela é o parapsiquismo. E principalmente o alto. Quer dizer, não é só aquele parapsiquismo externo, não. É o parapsiquismo dela com ela. As projeções dela, as percepções energéticas, etc, etc, etc. Interessante. Então, assim, não é qualquer parapsiquismo, né? É Não. bom a gente colocar isso, né? Parapsiquismo mais lúcido, parapsiquismo mais mental somático, mais Isso, cernido. Porque se fosse isso. parapsiquismo, tem um monte de lugar aí que você pode Sim, se emburacar nesse processo, inclusive, né? Então é sim. interessante saber. Potencializar todos os atributos positivos que ela tem, né? Isso vai ampliar Não, exponencialmente. Excelente, gente. E a gente tem várias perguntas, tá, gente? Então, assim, tem alguns comentários também, mas eu vou fechar aqui com essa aqui, que é bem simples. Boa noite. Sobre as consciências de Napoleão Bonaparte e Alexandre o Grande. caraca. Vocês possuem notícias? E aí? É, rapaz. Interessante. Não, não tenho notícia do Napoleão Bonaparte do. Aliás, olha, se fosse para ter notícia. Esse daí, Maria Antonieta, eu acho que tem uma lista longa de gente que acha que é Napoleão e que é Maria Antonieta. Alexandre o Grande, não sei se tem tantos, mas assim, a lista é longa. A gente tem uma tendência, falando sobre isso, a gente tem uma tendência, mesmo o processo da sacralização da religião, a gente tem uma tendência a supervalorizar os personagens da história. A gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso.
Às vezes, as melhores existências da gente são as mais simples. E as que a gente mais criou problema foi as que a gente tinha muita, vamos dizer assim, projeção, liderança, etc. Para pensar sobre isso e aí, de repente, a gente começa a entender melhor todo esse mecanismo. A história também ela é contada com muita narrativa, com muitos interesses. A gente só entende isso na parapsicoteca, para entender as repercussões efetivamente cosmoéticas das ações da gente. Isso é que é o que mais interessa dentro desse processo. Entendeu? É, Aí a gente vai isso aqui é a inteligência evolutiva e que a gente vai amadurecendo dentro do essas, entendimento da vida, do entendimento das questões, entendeu? essas duas personalidades, eu não realmente eu aí são ilações, né? Diz que Napoleão Bonaparte, tem pessoas que dizem que foi Hitler, sei lá, mas isso são especulações. Mas o que mais importa que são nessas duas personalidades, são duas personalidades, foram líderes belicistas. Então, o que eu mais gostaria de ver essa personalidade hoje após uma vida crítica, que é justamente quando a personalidade cai em si, ela vira, né? Em vez de conquistar países, conquistar reino, ela começa a entender o processo da assistência, né? Que é o caso, por exemplo, de um dos amparadores, que é o Urbanizador, não, é o espartano, né? Então ele era de Esparta, o líder conquistador de Esparta. Tem uma hora que ele caiu e disse, não, tem que trabalhar em prol da paz. Então ele virou, começou a trabalhar em prol da paz. Então, eu acredito que pela capacidade de um Alexandre o Grande ou de um Napoleão, a tendência é essa, chegar numa vida crítica, deixa eu dar uma virada, né? Já não rende mais, já deu o que tinha que dar, ser líder belicista. Então vamos virar o disco, vamos começar a trabalhar em prol da paz. Mais uma vez, o processo da paz mesmo. Excelente, gente. Eu acho que a grande questão é exatamente a gente também olhar assim, olha, qual que é o meu papel do ponto de vista de liderança assistencial, né? Que tem a ver com o tema da nossa live, as posturas intraconscienciais pró-Helbex. Toda a reciclagem intraconsciencial que a gente consegue fazer, a gente está ajudando os grupos que a gente já tem relação holobiográfica nesse processo de reciclagem também, por meio do nosso exemplo, por meio da nossa pensanidade, que é o que a gente falou bastante aqui na nossa live, né? Gente, o papo tá bom. Se deixar, eu vou até às 10 aqui com vocês, mas a equipe técnica tá falando não dá para passar das 9. Tá? Então, assim, eu vou pedir para vocês agora, para a gente se encaminhar para o final, né? É que vocês façam as considerações finais. Primeiro o professor Djalma, depois professor Félix. Né? O que que vocês gostariam de deixar aí de mensagem final para os nossos espectadores, para a nossa audiência? Eu acho que o alto investimento, né, isso que você estava comentando, do alto contato, minha experiência mostra, né, dividindo a minha experiência, que o alto investimento no alto contato e na autonomia, sabe, através do parapsiquismo, é uma forma de colaborar fundamentalmente com a Relbex. Por quê? Isso vai fazer com que você se torne mais assistente, mais profissional e auxilie na sustentação, né, desse planeta que hoje precisa tanto de assistência. A gente precisa muito de bons assistentes. Então, e isso aqui é uma escola de assistentes. Vocês estão de parabéns pela iniciativa aí, sabe, super profissional e super, vamos dizer assim, efetiva, atacadista em prol de todos. Parabéns aí, gente. Boa noite, muito bom. Nós que agradecemos aí a sua visita, a sua participação, professor. Estamos muito honrados e muito felizes com o nível do debate. Professor Félix, por favor, suas considerações finais. É, Não, o que eu gostaria de falar para quem está nos assistindo, que não percam a oportunidade de aproveitar, usar e abusar dessa estrutura que o professor Valdo e todos nós sustentamos, né? É uma oportunidade única, fantástica, de você adentrar no voluntariado, ser docente, itinerar,
entender, começar a se atrelar mais à equipe extrafísica e à equipe intrafísica, nos ajudar a construir, nos ajudar nessa Reurbex planetária. E assim, cada um pode fazer a sua parte. Se cada um fizer a sua parte, nós já vamos fazer muita coisa. Então, aproveitar realmente essa oportunidade, que eu não sei, numa outra vida, se a gente vai ter essa chance, que a gente pode discutir de forma tão tranquila, tão livremente. Então, não banalizar, vamos aproveitar essa oportunidade. Como acho que nós três aqui conseguimos aproveitar, me coloco assim como cobaia, né? Voltando à primeira pergunta lá, quem era eu na década de 90? Quem sou eu? É irreconhecível, realmente é outra história. Estaria até hoje só contando minhas histórias dentro da minha empresa e acabou me aposentando, vendo netinho, só isso. E hoje a gente tem um universo aí cada vez mais em expansão. Então não percam essa oportunidade. E eu agradeço também essa oportunidade aí de participar aqui, né, professor Gabriel? Nós que agradecemos, professor Félix, professor Djalma. E assim, gente, para quem está assistindo a gente vai ter um outro encontro, né? O nosso próximo encontro vai ser no dia 14 de agosto, também às 19h30, com o professor Marco Antônio Almeida. Então já deixa na sua agenda, tá reservado essa data, esse horário, tá? E o tema, olha só que tema sensacional: saúde holossomática aplicada à Reubex, a reurbanização extrafísica, tá? Então, já deixa anotado, 14 de agosto às 19h30. E pessoal, assim como a gente agradeceu aqui a participação do professor Djalma, do professor Félix, eu gostaria de agradecer a tua participação, que esteve conectado com a gente aqui até agora, mandou suas perguntas ou fez as suas reflexões aí, tá? É um prazer ter vocês aqui com a gente. E a gente gostaria que vocês participassem também do curso, quem tiver interesse, tá? O link para inscrição vai estar aqui no nosso chat, tá? E a gente, assim, cada consciência que se coloca no curso está ajudando a gente no nosso processo interassistencial e é um processo de ganha-ganha, é um processo do melhor para todos, tá bom? A gente vê vocês então nas próximas atividades do curso Projeciologia e Robex. Mais uma vez, muito obrigado, uma boa noite e até a próxima. Tchau!